A paz do Senhor Jesus, meus irmãos. Glórias a Deus, pois Ele é poderoso. Louvado seja o nome santo do Senhor. Estou aqui nesse início de madrugada para dar continuidade a esse estudo, esse tema que tem como título A Bênção de Deus. Hoje é a segunda parte e vamos até onde o Espírito Santo de Deus nos conduzir. Amém, meus irmãos? Louvado seja Deus. Quero ler aqui Salmos, número 1. Louvado seja Deus, que diz assim: Bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Pois será como a árvore plantada junto a ribeiros de águas, a qual dá o seu fruto na estação própria, e cujas folhas não caem, e tudo quanto fizer prosperará. Que promessa forte para nossas vidas, meus irmãos. É forte isso demais. A bênção de Deus nos fará prosperar. Louvado seja Deus. Ontem falamos sobre o princípio da liberdade, falamos sobre o princípio da obediência na parte 1 desse estudo e agora vamos falar de mais um princípio. Sabemos que se queremos bênção, se queremos proteção, se queremos vitória, se queremos prosperidade da parte do Senhor, nós temos que praticar um princípio de buscar ao Senhor, irmão. Louvado seja Deus. É isso que o salmista deixou aqui para nós. Bem-aventurado, louvado seja Deus. Ou seja, mais que feliz são aqueles que buscam a presença do Senhor, que andam no seu caminho, no seu conselho, na sua palavra. Louvado seja Deus. A Bíblia diz que tudo quanto nós fizermos, o Senhor nos fará prosperar. Bendito seja o nome santo do Senhor. Quero deixar também aqui, porque a base desse estudo é a palavra. Eu gosto da palavra, é a palavra que nos dá vitória. Eu sempre falo isso. Louvado seja Deus. Em 2 Crônicas, capítulo 26, versículo 5, nos diz assim: Porque deu-se a buscar a Deus nos dias de Zacarias, sábio nas visões de Deus, e nos dias em que buscou o Senhor, Deus o fez prosperar. Louvado seja Deus. 2 Crônicas, capítulo 26, fala de Uzias. Ainda jovem, Deus o colocando no lugar de honra para reinar. E Deus abençoou Uzias enquanto Uzias buscou a sua presença. Ele reinou e prosperou. Louvado seja Deus. A Bíblia diz que Deus ajudou a Uzias a ter vitória sobre os seus inimigos. Uma coisa que eu já quero abrir um parênteses aqui. O versículo 7 de 2 Crônicas 26 diz isso: Deus ajudou Uzias contra os filisteus, contra os arábios, contra os meunitas. Se buscarmos a Deus, irmãos, vamos ter vitória da parte do Senhor. Não importa o que se levantar contra a nossa vida, mas se estamos buscando a Deus com sinceridade, terá vitória da parte de Deus. Uzias se propõe a buscar a Deus, buscar ao Senhor. Louvado seja Deus, trará bênçãos e vitórias. A Bíblia diz que Deus, além de dar vitórias a Uzias, Deus deu uma sabedoria tremenda para Uzias. Uzias investiu na agricultura e as lavouras, os campos foram férteis sob as mãos de Uzias, sob o reinado de Uzias. A Bíblia diz que Deus deu sabedoria, deu homens de guerra
Deus deu sabedoria a Uzias para preparar armas. Louvado seja Deus. Uzias preparou escudo, lanças, capacetes, couraças, arcas e até fundas de atirar pedra. Louvado seja Deus, que naquela época não existia, irmão. Deus deu sabedoria a Uzias porque Uzias buscou a presença de Deus. Deus sempre nos dará estratégia para vencermos no inimigo. Tudo aquilo que tem se levantado contra a nossa vida cairá por terra, porque se buscarmos a Deus, Deus está na nossa frente para nos dar vitória. Ele garante a nossa vitória, meus irmãos. Uzias constrói torres, armas para atirar em flecha, grandes pedras. A fama de Uzias, Deus soprou o nome de Uzias. Louvado seja Deus. Enquanto Uzias, irmão, buscava a Deus, o Senhor ajudava Uzias e dava vitória a Uzias. Nós sabemos que tem duas partes sobre a vida de Uzias. Quando ele buscou a Deus, teve vitória. Mas quando ele deixou de buscar a Deus, ele teve fracasso espiritual e sofrimento na sua vida. E eu pergunto nessa noite, você quer buscar a Deus ou quer deixar de buscar a Deus? Você quer ter um caminho de bênçãos e vitória ou você quer ter um caminho de fracasso espiritual e derrota? É uma escolha. Deus nos dá livre-arbítrio. E eu sei que você é inteligente e vai optar por buscar a presença de Deus. 2 Crônicas, capítulo 31, louvado seja Deus. Versículo 21, vamos na palavra, irmão, é a palavra que dá vitória, louvado seja Deus. 2 Crônicas 31, 21, diz assim: e em toda a obra que começou no serviço da casa de Deus, e na lei, e nos mandamentos, para buscar a seu Deus com todo o seu coração, o fez e prosperou. Louvado seja Deus. Fala também de Ezequias, irmãos. Tudo que Ezequias fez aqui, ele fez para honrar, buscar a Deus. Louvado seja o nome santo do Senhor. Ezequias aqui ele ordenou o povo, moradores de Jerusalém, que desse a parte dos sacerdotes, dos levitas, para que se pudesse dedicar à lei do Senhor. Ele botou o povo para adorar a Deus, para buscar a Deus. O versículo 4 diz isso no capítulo 31. Nós vemos lá no final desse versículo 21 que nós lemos, que toda a obra que ele começou na casa de Deus, Deus o honrou, porque ele honrou a lei, ele honrou a Deus, ele honrou em buscar a presença de Deus para a sua vida, com todo o seu coração. E Deus o fez prosperar. Vamos buscar Deus de todo o nosso coração. Não somente pelo que Deus pode nos dar, não, mas pelo que Ele é. O Todo-Poderoso, Soberano, Criador dos céus, da terra, do mar e de todo ser sobrevivente. Aquele que pode, aquele que faz, aquele que ordena, determina e tudo se cumpre. Ele é o grande eu sou. Esse Deus é forte e poderoso. Quero ler aqui também Provérbios, irmãos. Louvado seja Deus. Provérbios 13. Louvado seja Deus. 13, 20. Vamos ver o que nos diz a palavra de Deus. Anda com os sábios e serás sábio, mas o companheiro dos tolos será afligido. Louvado seja Deus. Quer ser sábio, irmão? Anda com quem busca a Deus, se afasta das más companhias. Anda com o sábio e serás sábio. Mas o companheiro dos tolos será afligido, sofrerá. Então seja sábio, tome decisões sábias, larga, se afasta de tudo que impede a presença de Deus na sua vida e busque a Deus, busque sabedoria do alto, busque direção de Deus,
porque terá grandes vitórias na sua vida. Nós teremos vitória, irmão, porque eu também amo buscar a Deus, de glorificar, exaltar o nome do Senhor. Vamos lá em Mateus, irmão, louvado seja Deus, capítulo 6, versículo 31 e 33. 6:31. Olha o que nos diz a palavra do nosso Senhor. Não andeis, pois, inquietos, dizendo que comeremos ou que beberemos, ou com que nos vestiremos. Versículo 33. Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Não se preocupa não, irmão. Descansa no Senhor, busca ao Senhor, confia no Senhor. Esse é o terceiro princípio, buscar ao Senhor. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Não fica inquieto, não se preocupa, porque Ele cuida de nós. Deus cuida de nós, irmão. Louvado seja o nome santo do Senhor. Deus é fiel. Deus é fiel. Busca, Mateus 6,33, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. E todas essas coisas nos serão acrescentadas, irmão. Louvado seja Deus. Quarto princípio que eu quero frisar nessa noite, louvado seja Deus. Princípio de buscar a justiça de Deus. Louvado seja o nome santo do Senhor. O que é buscar justiça? É procurar ser justo em todas as decisões. É procurar ser honesto, meus irmãos. Vamos ver o que diz aqui Salmos 37, 25. Glória a Jesus. É o poder da palavra de Deus nos abençoando nessa noite. Salmos 37, 25. Olha o que diz a palavra do Senhor. Fui moço e agora sou velho, mas nunca vi desamparado o justo, nem a sua descendência a mendigar o pão. Deus é fiel, irmão. Deus é fiel na nossa vida. Louvado seja Deus. Salmo aqui foi escrito por Davi. Bendito seja o nome santo do Senhor. Vamos buscar a justiça de Deus. Vamos andar em retidão. Louvado seja Deus. Vamos ser justos, irmãos. Provérbios 10, 16. É a palavra de Deus que fala conosco. Provérbios 10, 16. A obra do justo conduz à vida, as produções do ímpio ao pecado. A obra do justo vai nos conduzir à vida, irmão. Quando nós procuramos ser justos no nosso dia a dia, nas nossas atitudes e ações, Deus, Ele nos dará vida, irmão. Louvado seja Deus. Vamos lá em Mateus, irmãos, 5. Louvado seja Deus. Mateus 5, versículo 6. Glória a Jesus. Bem-aventurado os que têm fome e sede de justiça. Quem deixou isso escrito foi o Mestre Jesus, porque eles serão fartos. Que nós venhamos a ter fome e sede de justiça, irmão. Andar na justiça de Deus, viver a justiça de Deus, sermos honestos. Salmos, irmão, 140, versículo 13. Louvado seja Deus. Salmo 140. Salmo 140, 13. Assim os justos louvarão o teu nome, os retos habitarão na tua presença. Mais uma vez o texto nos fala. Os justos louvarão ao nome do Senhor. Os retos
andarão na presença de Deus, irmão. Louvado seja Deus. Vamos praticar a palavra, irmão. Vamos praticar a palavra de Deus. Vamos ser justo e reto. A Bíblia vai dizer que Jó era um homem sincero, reto, temente a Deus e se desviava do mal. E Deus era com ele. Passou momentos difíceis? Passou. Mas Deus restituiu tudo em dobro na vida de Jó. Eu não sei pelo que você tem passado, mas se nós permanecermos justos e fiéis e retos a Deus, Ele vai restituir tudo, porque Ele é o dono de toda a terra. Ele é o dono de tudo. Deus está no controle da terra. Louvado seja Deus. Bendito seja o nome santo do Senhor. Quinto princípio, irmão, que eu quero deixar nesta noite: honrar a Deus. Como que nós honramos a Deus? Louvado seja Deus. Eu já me fiz essa pergunta, irmão. Provérbios 3, 9 e 10 vai nos dizer isso, nos ensinar. Honra ao Senhor com a tua fazenda e com as primícias de toda a tua renda, e se encherão os teus celeiros abundantemente, e transbordarão de mosto os teus lagares. Honre a Deus, irmão. Honrar a Deus com a nossa fazenda, com a nossa primícia, com a nossa renda, irmão. Ou seja, honremos a Deus, irmão, com o nosso melhor, com as nossas finanças, irmãos. Queremos uma vida próspera e abençoada, temos que abrir a mão para investir no reino de Deus, irmão. Investir na obra, investir em missões, investir na ação social da igreja, ofertar com alegria. Louvado seja Deus. Honrar o Senhor com a primícia de toda a nossa renda, irmão. Louvado seja Deus, bendito seja o nome santo do Senhor. Aí vem a promessa de Provérbios 3:10. Aí Deus disse: e se encherão os teus celeiros, a tua casa será abundante e transbordará de bênçãos, irmão. Louvado seja Deus. Por quê? Porque nós estamos honrando a Deus, irmão. O nosso coração tem que estar na obra do Senhor, no reino de Deus. Louvado seja o nome santo do Senhor. Invista em almas, invista em vidas. Honre missões, honre a obra. Louvado seja Deus. Provérbios 21 e 20. Aleluia. Meu tempo está acabando, irmão, mas eu quero deixar aqui mais 2 versículos nessa noite. Provérbios 21, 20. Diz assim: tesouro desejável e azeite há na casa do sábio, mas o homem insensato o devora. Louvado seja Deus. A Bíblia diz que quem não tem sabedoria, peça a Deus, irmão. Porque tesouro desejável e azeite, ou seja, a casa do sábio, se formos sábios nas nossas decisões, se tomarmos decisões segundo a palavra e a vontade de Deus, terá prosperidade na nossa casa, irmão. É promessa de Deus, é o que está escrito aqui. Vamos lá em 2 Coríntios, louvado seja Deus. Eu fecho aqui nessa noite, irmãos. 2 Coríntios 9, 7. Glórias a Deus. Esse princípio, honrar a Deus, irmão. Quinto princípio dessa ministração. 2 Coríntios 9, 7. Cada um contribua segundo propôs no seu coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama ao que dá com alegria. Irmão, honremos a Deus com alegria. Vamos fazer o nosso melhor para Deus.
Vamos dar com alegria. Louvado seja Deus. Porque o versículo 6 vai dizer: e digo isto, que o que semeia pouco, pouco também ceifará. E o que semeia em abundância também ceifará. Nós só podemos colher, irmão, aquilo que plantamos. Se nós semearmos pouco, pouco vamos ceifar. E se semearmos com abundância, em abundância vamos colher. É uma escolha, irmão. É uma escolha. É honrar a obra de Deus. É honrar a vida dos profetas de Deus. É honrar o sacerdote da casa do Senhor. É honrar a tua liderança, o teu líder. Honre a Deus, honre a obra, invista, dê o seu melhor, faça votos, cumpra, aleluia, o que a palavra diz, oferta com alegria, contribua com alegria, entendendo que o que nós estamos fazendo é para honrar a Deus, praticar esse quinto princípio, honrar a Deus, amém? Que Deus abençoe a sua vida, abençoe a sua casa, que Deus abençoe a sua família. Louvado seja o nome santo do Senhor. Eu ministro sobre a tua vida a prosperidade e a bênção de Deus. A bênção de Deus, ela nos enriquece e não acrescenta dores. Amém, meus irmãos? Um forte abraço em Cristo Jesus.